Um ótimo dia a todos e a todas. Começa agora pela TV Tribuna e programa Voz Batista na Rádio Evangélica do Brasil, o Proclamação, uma boa medida de esperança e boas novas nessa sua manhã. Na série dessa semana, estamos meditando sobre a Reforma Protestante e suas influências para toda a sociedade. Reforma que muito impactou na formação de pastores em todo o mundo. Por isso, hoje também reservamos um momento para lhe apresentar um breve panorama das instituições de ensino pastoral batistas no país. A fala é do diácono Lincoln Araújo, diretor-geral do Seminário Batista do Norte do Brasil. Esta reforma acontecida na Europa veio para as Américas, chegando ao Brasil há mais de 100 anos, e dela os batistas têm a sua origem. O trabalho que os batistas realizam no Brasil hoje é um trabalho de longo alcance, através de cerca de 10 mil igrejas batistas e algo em torno de 7 mil frentes missionárias. Como suporte desse trabalho que os batistas realizam no Brasil, temos 3 grandes seminários: um seminário localizado em Belém do Pará, um seminário equatorial, um seminário na cidade do Recife, o seminário do Norte, e um seminário localizado no estado do Rio de Janeiro, o seminário do Sul. O seminário do Norte é onde nós estamos participando nesse momento deste encontro, tem ao longo de mais de 100 anos realizado um trabalho de preparação de jovens, rapazes e moças para o ministério pastoral e o ministério na área de música nas igrejas batistas oriundas da Reforma Protestante. Nesse mês que comemoramos mais um ano da Reforma Protestante, nós queremos dizer da nossa alegria e de sermos gratos a Deus por esse momento e gratos a Deus pela Reforma, porque ela, na verdade, trouxe novos postulados, novos ideais. A Reforma Protestante, na verdade, foi um movimento de reencontro com as origens da Bíblia e dos seus ensinamentos. E é por isso que nós queremos deixar essa palavra a todos que nos ouvem e nos veem nessa manhã, da importância que nós, os batistas, que nós, o que fazemos no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, entendem da importância e da relevância da Reforma Protestante em nossos dias. O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, instituição de ensino teológico, aliado aos postulados da Reforma Protestante, está sediado no Recife, no bairro da Boa Vista, e nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para convidar a você que está nos vendo nessa manhã e nos ouvindo, para nos visitar. O seminário oferece cursos de 4 anos, cursos livres de teologia e de música, período de 4 anos, no período da noite. Cursos esses ministrados por pastores e professores habilitados para tal. O seminário tem uma história de 112 anos, servindo as igrejas batistas, as igrejas evangélicas de uma forma geral. E nós gostaríamos, portanto, de registrar esse convite e deixar, então, a nossa palavra de boas-vindas. Quando puder estar conosco, venha conhecer o nosso seminário. Vamos conhecer mais um pilar da Reforma Protestante? Pastor Ney Ladeia, presidente da Convenção Batista de Pernambuco e pastor da Igreja Batista da Capunga, nos diz. O programa Proclamação é uma oportunidade para chegar até você com algumas considerações e algumas referências. Essa semana temos refletido a partir do tema da Reforma Protestante. Afinal de contas, na próxima sexta-feira se celebram os 497 anos da Reforma, aproximando aí dos 500 anos de aniversário da Reforma Protestante. E, na verdade, aproveitamos para falar sobre aqueles que são temas importantes para a Reforma, que teve como
ponto principal, como marco histórico, o ato de Martinho Lutero de afixar nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Tive o privilégio de, recentemente, há cerca de 2 semanas, visitar esse lugar histórico, que está sendo, inclusive, preparado agora para as celebrações dos 500 anos, daqui a mais 3 anos, aquele lugar histórico onde, de alguma forma, a história, especialmente do Ocidente, foi mudada a partir daquele ato de Martinho Lutero. Temos aqui aproveitado esses dias, então, para refletir sobre aqueles que são os pilares da reforma: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Esses são chamados pilares da reforma porque destacam aqueles que são os pontos mais importantes da mensagem apresentada não só por Lutero, mas por outros reformadores daquele século XVI. E ontem falamos um pouco aqui sobre a Escritura, sobre a importância da palavra de Deus. Eu queria hoje falar sobre um outro tema, um outro pilar, que é o tema da fé. O Lutero vai dizer, em sua defesa das teses, que a salvação não deve ser adquirida através das indulgências, como estava acontecendo naquela época. O perdão era vendido através de papéis outorgados pelo Vaticano, mas através da fé. É pela fé que nós podemos receber a salvação que nos é outorgada por Cristo Jesus. Somos, então, de acordo com a Bíblia, justificados mediante a fé. Aliás, é esta a expressão usada por Paulo quando escreve aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Efésios nos diz que somos salvos pela graça por meio da fé. Aquilo, portanto, que apresentamos como meio, como nossa participação para que a salvação possa ser experimentada por nós, é a nossa fé. O que nos coloca todos numa mesma situação: somos pecadores. Independente de nossos méritos, independente de nossos recursos, inclusive financeiros, independente de nosso histórico, mesmo religioso, na verdade a salvação somente pode ser experimentada pela fé. Aqui eu quero lembrar que fé não é sinônimo de assentimento intelectual, sinônimo de aceitação de conceitos. A Bíblia chega a dizer que, se formos pensar em crer como sinônimo de acreditar, até o diabo crê em Deus. O diabo sabe que Deus existe, ele acredita em Deus. O que a Bíblia chama de fé é aquele movimento de entrega que faz possível o agir de Deus em nós. Esta entrega ao Senhor, entrega confiante, essa é indispensável para que possamos experimentar a salvação. O nosso relacionamento, portanto, com Deus deve ser marcado por esta fé. Fé que nos move, fé que nos leva a confiar plenamente em Deus e entregar-lhe a nossa vida. Eu gosto sempre de ilustrar isso com uma antiga história. A história de um homem que se apresentava diante de uma grande multidão a equilibrar-se sobre um cabo de aço, atravessando sobre um grande precipício. Depois tomou um carrinho de mão, colocou um saco de 100 quilos e atravessou aquele grande precipício equilibrando um carrinho de mão. Em seguida, perguntou à multidão que o assistia quem acreditava que ele poderia levar um homem. E a multidão em peso acreditou. Ele então perguntou quem gostaria de ser o primeiro, quem se apresentaria como voluntário. E naturalmente ninguém teve a loucura ou a insanidade de se apresentar como voluntário para ser levado por ele naquela travessia. Essa história ilustra com perfeição a diferença entre acreditar e ter a fé que nos move a entregar. Eu sei que você acredita em Deus, mas a minha proposta para você na manhã de hoje é que você se entregue a Deus. Essa é a fé salvadora, a fé de alguém que confia plenamente, confia absolutamente e que se sujeita à vontade de Deus. Permita que Deus seja o Senhor de sua vida, conduza o seu viver, experimentando esta fé, capaz de trazer salvação e vida eterna para a sua experiência. Portanto, que Deus o abençoe na manhã de hoje e que esta fé seja experimentada por você. Chegamos ao fim do programa, mas a todos desejamos uma ótima terça-feira. A paz e o amor de Cristo. Até amanhã.